E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula, nós vamos estudar como é que se resolve uma inequação, dando continuidade ao que vocês aprenderam na segunda-feira comigo, ao que vocês aprenderam na terça-feira com a Tenente Flávia, tá bom? Então hoje nós vamos aprender como é que se resolve uma inequação, mas na verdade, vocês já sabem. Confiem em mim, vocês já sabem, daqui a pouco vocês vão descobrir que vocês já sabem. Seguinte, no final dessa aula, a gente espera que todo mundo saiba resolver inequações do primeiro grau, analisar a solução de uma situação-problema envolvendo inequação de primeiro grau, traduzir situações-problema por inequações de primeiro grau e resolver situações-problema envolvendo inequações do primeiro grau. Tanto esse quanto esse, a gente espera que vocês saibam principalmente na tarefa, tá bom? Então, vamos nos preparar para aprender um pouco mais de inequação e vamos lá. Pra gente, como eu disse para vocês, eu tenho certeza que todo mundo já sabe como é que se resolve uma inequação, porque o método de resolução é muito parecido com o método de resolver uma equação. Eu disse parecido, né? Porém, quando eu digo que é diferente, é porque tem algumas particularidades que nós precisamos levar em consideração. E é sobre elas que nós vamos ver agora. Resolver uma inequação é determinar soluções. Ó. Fiz questão de marcar aqui, porque diferentemente da equação, na equação a gente tem uma solução. Na inequação, a gente tem soluções, ou pode ter mais de uma solução, melhor dizendo. A gente tem um intervalo de soluções possíveis para uma determinada inequação, tá certo? E como é que nós vamos determinar quais são as soluções da inequação? A gente precisa olhar muito bem qual é o conjunto universo que a gente está considerando para essas inequações, tá bom? Daqui a pouco isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente partir para os exemplos. Como eu disse, para resolver uma inequação, vale a forma de resolver equações, ou seja, princípios aditivo e multiplicativo, ou lembra daquela ideia de operação inversa, né, que é o vulgo passa para lá, passa para cá. Com a operação inversa, a gente vai precisar muito de usar aquilo para a gente poder resolver uma inequação também. Sem muitas delongas, a gente vai para os exemplos. Só que antes de ir para os exemplos, é importante a gente lembrar, a gente não pode esquecer da propriedade da multiplicação ou, no caso da divisão, por um número negativo. Vocês se lembram da aula anterior, quando a gente divide ou a gente multiplica uma inequação por um número negativo, a gente obtém uma desigualdade com sinal, com sentido oposto, tá certo? Então, se você está trabalhando com uma inequação com este símbolo aqui, ó, que é o símbolo de maior ou igual, quando você multiplica ou divide os membros da inequação por um número negativo, a gente vai começar a ter um sinal de menor ou igual que, segundo aquela propriedade que a gente já estudou na aula passada. Não pode esquecer disso, eu acho que isso aqui, ó, é o ponto que a gente mais precisa tomar cuidado quando a gente vai resolver uma inequação. Por quê? Porque o resto é muito parecido com uma equação e depois é só a gente olhar o conjunto universo da inequação para a gente dar as soluções, como eu disse. Vamos partir para os exemplos que eu acho que vai ficar mais claro. Bom, primeiro exemplo, aí eu peguei os dois exemplos do livro, porque se por acaso alguém tiver dúvida no livro, pode acompanhar o vídeo, ou então pode fazer o caminho contrário. Teve dúvida no exemplo? Pausa, faz com calma e vê como é que está sendo feito. E aí, depois que pausar, depois que fizer com calma, se ainda tiver dúvida, nos escreva. Bom, essa inequação aqui, né, é uma inequação do primeiro grau, porque a gente tem uma incógnita e o expoente dela é 1. Uma inequação do primeiro grau. Eu tenho 3x menos 5 menor que 8. Esse símbolo aqui é o de menor. Lembra que eu falei que a boca do símbolo ela fica voltada para o lado maior? Então é isso aqui. 3x menos 5 menor que 8. Bom, para a gente resolver, a gente emprega as técnicas de resolução de equação, igualzinho. Então, nesse caso aqui, ó, vou mexer primeiro com esse menos 5, que está aqui participando de uma subtração. Ele vai para o outro lado com a operação inversa. E o inverso de subtração é adição. Então, vai ficar dessa forma. Então, eu tenho 3x
menor que 13. Agora, se a gente observar esse 3 que está aqui, a gente pode passar ele para o outro lado com operação inversa. Então, eu posso dizer que eu tenho x menor que 13 sobre 3, porque o inverso de multiplicação e divisão. Tranquilo? Esse aqui é o resultado? Não, esse não é o resultado. Vamos supor que a gente esteja considerando o conjunto dos números. Então, aqui, ó, a nossa hipótese é que nós estejamos considerando o conjunto dos números inteiros. Vamos supor isso. Se eu tenho, por hipótese, o conjunto dos números inteiros e eu quero todos os números inteiros, se eu estou considerando o conjunto dos números inteiros e eu tenho como hipótese que eu quero todos os números inteiros menor ou igual a 13 terços, eu tenho que verificar quais números satisfazem a minha inequação. Então, por exemplo, 13 terços não é inteiro, é racional. Qual é o primeiro inteiro que é menor que isso aqui? A gente tem que lembrar que 13, que 12 dividido por 3 é 4. Então, se 12 dividido por 3 é 4, isso aqui é 4, alguma coisa, né? 13 dividido por 3. Então, o primeiro número que faz parte do meu conjunto solução é o 4. Depois, eu poderia dizer que o 3 faz parte também? Poderia, porque eu estou querendo dizer, o que essa equação dá pra gente, ó, é que todos os números menores que isso aqui. Então, o 4 é menor, o 3 é menor, o 2 é menor, o 1 é menor. Onde é que isso para? Na verdade, isso não para, porque o conjunto dos números inteiros é um conjunto infinito. Bom, então minha solução, como é que eu posso escrever então? Na verdade, tem até uma pergunta aqui. Ó. Solução. Todos os números inteiros menores que quanto? 13 terços. E aí começa 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 e por aí vai. Se quiser testar, é só pegar um número inteiro menor que 13 terços, substituir no lugar do x e ver se vai dar certo. Olha lá, quer ver como é que vai dar certo? Olha só. A gente vai pegar o 4, que é o menor, o primeiro aí. A gente tem 3 vezes 4 menos 5. 3 vezes 4, 12. 12 menos 5 vai dar 7, que de fato é menor que 8. Olha lá. Tá vendo? Então, sempre que a gente pegar um número inteiro menor que 13 terços, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, isso sempre vai dar certo. O membro da esquerda sempre vai ser menor que o membro da direita. Tá bom, pessoal? Agora, no nosso segundo exemplo, a gente tem 10 menos 6x maior que menos 2. E o meu conjunto universo, então a minha hipótese aqui, ó, é que o conjunto universo seja o conjunto dos números racionais, tá bom? Então, vamos lá. Se esse é o meu conjunto universo, o conjunto dos números racionais, a gente precisa, então, primeiro, resolver isso segundo as técnicas da equação, respeitando aquela propriedade do sentido oposto, e depois verificar a solução final. Olha só, então resolvendo isso aqui segundo aqueles princípios da equação, a gente tem menos 6x maior que menos 2, menos 10, certo? Então eu tenho menos 6x maior que menos 12. Tranquilo, pessoal? E aí, gente, quando eu multiplico essa desigualdade, essa inequação por menos 1, eu tenho a desigualdade com sentido oposto. Então eu tenho 6x menor que 12. 6x menor que 12 e, portanto, eu tenho x menor que 12 sobre 6 e o x menor que 2. Então,
Se o meu conjunto universo, por hipótese, né, eu que estou colocando isso aqui eu que escolhi, se é o conjunto dos números racionais, e eu quero todos os números racionais menores que 2, eu tenho fração, tenho tudo quanto é coisa aí que é possível ser escrito na forma de fração, né? Tem números inteiros, naturais, tem fração, dízima periódica, tenho todas essas soluções possíveis. É impossível eu escrever todos os números que são solução, ou pelo menos uma grande quantidade de números que é solução disso aqui. Então, como é que eu posso escrever? Eu posso escrever que a solução são todos os números racionais menores que 2. Essa é a solução. Quer fazer um teste para ver se é isso mesmo? É simples. Pega qualquer número racional menor que 2, substitui no x e vê se vai dar certo. Olha só, vou substituir então, não posso substituir pelo 2, né? Vou substituir por 1. Por exemplo, se eu substituir por 2, eu vou ter uma igualdade e não é o nosso caso. Vou ter 10 menos 6 vezes 1. Isso aqui vai dar 10 menos 6, que é 4, e 4 de fato é maior que menos 2. Ó, então, tá ok. Um detalhe importante que a gente não pode esquecer aqui, tá bem aqui, ó. Eu não posso simplesmente pegar o menos 6 e pegar a operação inversa, que é a multiplicação, passar para lá, porque se eu fizer isso, eu vou estar simplesmente, eu vou estar mantendo o sinal, o sentido do símbolo da desigualdade, e isso vai dar um problema, né? Isso vai dar exatamente o contrário da solução que a gente espera. Isso daria que x tem que ser maior que 2, e a gente já viu que isso não é o correto. É só fazer o teste aí. Agora, a grande dúvida que eu vou deixar para todo mundo pensar e para a gente conversar na próxima live é: por que não podemos simplesmente fazer x maior que menos 12 sobre menos 6, x maior que 2. Por que não dá? Olha, tá vendo? Ó, exatamente o resultado contrário do que a gente espera. Por que a gente não pode fazer isso? Essa é a grande pergunta que eu vou deixar para a gente discutir na live de segunda-feira, tá bom? Pensem aí, pesquisem e tentem responder. Por enquanto são esses dois exemplos que nós vamos resolver, né? Como tarefa para o fim de semana vai ficar a página 115, tudo que está lá, e tem um material extra para quem quiser. Não vai ser cobrado uma avaliação, mas quem quiser aprofundar nos conhecimentos aí de inequação, nós vamos deixar um material extra sobre inequações simultâneas, que é uma coisa muito parecida com sistemas de equação, mas que tem um comportamento diferente. A gente tem que analisar os intervalos, as soluções possíveis e tudo mais. Quem se interessar, clica aí, vocês vão ver um pouquinho mais sobre inequações simultâneas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, não sem antes de deixar a minha mensagenzinha, que é uma mensagem do nosso mestre Steve Hawking, para a gente parar e refletir um pouquinho. Bons estudos, bom fim de semana para todo mundo, boa preparação para a EP, para a P3, e a gente espera que vocês, se tiverem dúvidas, nos escrevam. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Até lá, tchau!